Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu tô gravando esse vídeo dia 10 de fevereiro de 2021. Hoje faz exatamente um mês que eu subi o primeiro vídeo aqui no canal, os dois primeiros vídeos sobre depressão. E o meu vídeo sobre depressão, onde eu falo do meu testemunho, é o vídeo que tem mais visualizações no meu canal. São 64 visualizações. Hoje eu estou com 84 seguidores, então é motivo de gratidão. Eu quero te agradecer pela sua confiança, por você ter se inscrito nesse canal, por você acompanhar os meus vídeos. Para mim é muita coisa porque assim, eu não sou pastora, eu não sou cantora, eu não sou famosa, eu sou uma pessoa comum, né? E para mim é bastante coisa, 84 pessoas num mês, né? E eu vejo que os vídeos que eu lanço, eles têm bastante visualização. Tem pessoas que assistem todos os vídeos, então fica aqui a minha gratidão a vocês. E hoje eu estou fazendo um vídeo comemorativo, para você não dizer que eu só venho aqui contar a derrota, né? A Dani grava vídeo para contar tudo que deu errado na vida dela. Não. Eu vou gravar vídeo também para contar o que deu certo. Hoje eu quero falar para vocês sobre como foi o processo da minha habilitação. Eu dirijo desde os 25 anos, aqui minha habilitação. E foi um processo bem longo, né? Eu quero te motivar com esse vídeo. Se você tem o sonho de dirigir, não desista. Eu passei na quinta tentativa. E assim, eu quero te falar que é possível, principalmente para você, mulher. Você que muitas das vezes tem um carro na sua garagem e o seu esposo dirige e você fica naquela vontade de dirigir, ao mesmo tempo você não tem coragem, você fica com medo. Saiba que é possível. Tudo é possível àquele que crê. O processo de habilitação na minha vida começou quando eu tinha 18 anos, porque a minha mãe colocou na minha cabeça que pelo fato da minha irmã mais velha dirigir, eu teria que dirigir também. Nessa época, nós não tínhamos carro, né? Então, assim, eu fiz a autoescola, dei a entrada. Na primeira prova prática eu não passei. E aí eu deixei pra lá, porque eu falei, cara, eu nem tô interessada em dirigir nesse momento, nem carro eu tenho. E aí um belo dia eu encontrei na rua com o meu instrutor da autoescola, e ele falou, e aí, Dani, o teu processo de habilitação? Porque eu não sei como é aonde você está, mas eu creio que seja padrão, né? Você tem um ano para você fazer o processo de habilitação, você paga lá o valor da autoescola, você paga o Duda, faz tudo direitinho e aí dentro desse um ano tem a quantidade lá de tentativas que você pode fazer. E quando eu encontrei com ele, o meu processo ele estava para vencer e aí ele falou, poxa Dani, tenta. E aí eu fiz, depois de muitos meses sem dirigir, eu fiz pela segunda vez o processo, isso eu devia ter 18 ou 19 anos e não passei de novo. Aí eu resolvi deixar isso pra lá, porque eu acreditava que dirigir não era pra mim. E aí passou-se um tempo, eu já tinha me convertido, estava na minha igreja Nova Vida naquele momento, em São João de Meriti. E um belo dia o Senhor me falou para dar uma oferta e ir orar com o bispo da igreja, com o meu antigo pastor. E aí eu dei uma oferta naquele momento. Eu levei lá um envelope para o bispo da igreja orar junto comigo, né? Porque o Senhor ele já havia me mostrado que me daria um carro. Inclusive ele me mostrou com detalhes como seria esse carro, um Peugeot 206 vermelho. E eu pude ver esse carro estacionado na minha porta da minha casa. E eu sabia que estava no tempo de eu ter o meu carro. Até mesmo porque eu moro no campinho
e eu congregava em São João de Meriti. Então nós pegávamos 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, mais ou menos 1 hora aí de viagem, e isso toda semana. Eu e a minha mãe, que congregávamos lá nessa igreja Nova Vida. Então, assim, tava ficando muito complicado. O culto de lá no domingo acabava muito tarde. Tinha culto que acabava quase 10 horas da noite. Além de ficar complicado, começou a ficar perigoso. E o meu pastor, naquela época, começou a orar também em prol disso, né? Só que até então eu não tinha habilitação. Mas como o Senhor, ele me direcionou a dar uma oferta e orar com o bispo da igreja, eu obedeci, né? E aí nós oramos ali naquele momento. Foi um culto onde o pastor havia ministrado sobre sonhos, um outro pastor de fora, e era um culto assim, mais ou menos em dezembro, né? Dezembro de 2011. E aí eu dei aquela oferta ali, descansei no Senhor, e depois de dar aquela oferta, o Senhor começou a me motivar a ir nas agências e a procurar o carro de fato, né? Ver o carro para comprar. Nessa época eu estava fazendo estágio numa distribuidora de medicamentos aqui no Rio de Janeiro, porque eu sou formada em administração, e nessa época eu fazia estágio. E aí eu fui numa agência de automóveis do irmão da igreja na Pavuna. E assim que eu coloquei o pé na agência, o Senhor me falou: esse é o seu carro. E era exatamente o Peugeot vermelho, exatamente com os detalhes que o Senhor tinha me dado. Mais uma vez eu falo, isso é para quem crê, é dom de visão. E assim, nós vimos então como ficaria o financiamento. Eu naquele momento, como estagiária, não teria muito crédito, né? E aí eu saí dali, conversei com os meus pais e tudo mais. No momento que o Senhor me mostrou o carro, eu perdi o emprego. Olha isso. Eu voltei de férias lá na distribuidora de medicamentos. E quando eu voltei de férias, eu fui mandada embora. E eu falei: que negócio é esse, gente? Que lógica tem isso? Porque assim, no momento que o Senhor vai me dar um carro, eu fico desempregada. Então, como eu vou pagar as parcelas desse carro? E a partir daquele momento que eu fui na agência, o dono da agência, entravam outras pessoas querendo comprar esse carro que o Senhor já havia me dado, né? E a ficha de ninguém estava passando. Aí o dono da agência até me ligou, meio que desesperado, falou: Dani, esse carro é seu. Deus já me falou que é seu, porque assim, ninguém consegue aprovar o crédito para comprar esse carro. E aí eu conversei com os meus pais naquele momento, e o meu pai, como trabalha de carteira assinada há muitos anos, né, ele pôde tirar o carro para mim. Então, assim, nós pagamos o carro, foi uma bênção. Porém, quando eu tirei o carro, eu ainda não tinha habilitação, né? E aí comecei novamente o processo. Eu não lembro se, eu acho que foi final de 2010 que eu dei essa oferta, eu não lembro se foi foi final de 2010, porque daí, depois que eu dei essa oferta, eu comprei o carro em 2011 e o carro ficou estacionado na porta da minha casa, porque eu ainda não tinha habilitação, porque eu estava aprendendo a dirigir. Então, assim, foi um processo longo. Eu dei entrada achando que eu fosse passar de primeira, né? No segundo processo de habilitação. E, na verdade, eu não passei de primeira de novo. Porque o que acontece? Muitas das vezes, a gente tem tudo para passar. A gente tem tudo para passar na prova da autoescola. A gente tem tudo para passar numa prova de concurso público. Mas muitas das vezes o nosso emocional, ele nos impede. Então não adianta a gente saber fazer, não adianta a gente ter inteligência para aquilo dali. É preciso que a gente tenha um controle emocional para que o nosso emocional naquele momento ele não venha nos detonar. E era exatamente o que acontecia comigo. Na rua
eu pegava trânsito, pegava ladeira, fazia baliza, fazia tudo certinho. E quando chegava lá na hora da prova, eu fiz lá na Ilha do Governador, no fundão. As pernas tremiam, eu deixava o carro morrer. Eram os instrutores, eu não sei como é que é na sua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro, na época que eu fiz, eram 3 instrutores do Detran que entravam no carro. Então eles entravam, já tremia na base. Parece que dava um apagão em tudo que eu tinha aprendido a fazer. E aí foi a primeira tentativa, eu não passei. E aí eu já comecei a me desesperar. Eu falei, Senhor, esse negócio tá confuso demais, porque assim, eu tenho carro parado na porta da minha casa, meu pai não dirige, minha mãe não dirige, e como vai ser isso, né? E eu também não dirijo, porque assim, eu não pegava o carro para dirigir, mesmo na autoescola. Eu esperei de fato ter a minha habilitação em mãos, a provisória, para começar a dirigir o carro. E aí naquele processo, naquela ansiedade, ai, mas eu tenho carro, eu não dirijo. Aí eu pensei, mais uma vez, caramba, isso não deve ser para mim, porque assim, com essa já são 3 tentativas. Aí vim desmotivada da prova. Falei, cara, vou ter que remarcar, porque não tem jeito, só tem eu na minha casa para dirigir. Se eu não dirigir aquele carro, ele não vai sair da porta da minha casa, vai ficar lá parado, estragando. E aí eu tentei mais uma vez, pela 4ª vez, né? E aí treinei mais um pouquinho, né, com meu instrutor e tal, paguei umas aulas avulsas. E chegando lá, eu vi um monte de gente passando e eu não passei. Aí que eu comecei a ficar com raiva mesmo. Eu falei, caraca, eu tô vendo que esse negócio de dirigir realmente não é pra mim. Aí eu comecei a colocar na cabeça, não, porque tem gente que nasceu pra dirigir, tem gente que não nasceu pra dirigir, a gente tem que se conformar. Eu não nasci pra dirigir. Pra você ver que muitas das vezes o Senhor, ele nos faz uma promessa, ele nos entrega um presente, mas não quer dizer que o processo que você vai passar vai ser um processo simples, né? Porque assim, até eu alcançar a promessa da minha carteira de habilitação, foi um processo doloroso. Eu tive que chorar, né? Muitas das vezes eu não entendi e o Senhor, ele me levou ao limite. Muitas das vezes o Senhor, ele na minha vida ele trabalha dessa forma, ele me leva ao limite. E aí eu já querendo desistir, né? Falei, Deus, tem hora que é tão desesperadora a minha oração, eu sou muito sincera na presença de Deus. Tem hora que eu falo assim, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Deus, pelo seu amor mesmo, me ajuda. E aí nesse meio tempo, uma amiga minha me convidou para ir num evento de mulheres na igreja dela, que se eu não me engano era batista naquele momento, e a gente passou o dia inteiro ali naquela igreja e Deus falou comigo. Deus falou, na sua próxima tentativa você vai passar. E eu falei, Senhor, realmente eu tenho que passar, porque é a última tentativa antes de fechar aquele período de 1 ano. Então assim, fechando eu não vou ter dinheiro para fazer outro processo. E aí eu fiz mais aulas, tive que gastar mais dinheiro que eu já não tinha, mas assim, precisei arrumar porque eu precisava sentir segurança. No dia 20 de janeiro de 2012, um feriado aqui no Rio, eu fui lá para a ilha fazer a prova, né? O meu instrutor, o Fábio, ele foi com a gente um pouco mais cedo, para a gente fazer o trajeto que a gente faria, uma simulação, antes de fato de fazer a prova. E assim, mesmo o Senhor tendo falado que eu iria passar, eu ainda fiquei com aquela dúvida. Não sei se você é assim, mas de vez em quando bate uma dúvida. Tenho certeza que Deus falou, mas é a incredulidade do nosso coração. E a gente precisa orar diante de Deus e falar para Deus, Senhor, eu tô sendo incrédula, me ajuda, né? Me ajuda a acreditar. E aí eu sei que nessa terceira prova eu passei, para honra e glória do Senhor, não perdi ponto nenhum e hoje eu tô aqui com a minha habilitação, né?
A minha habilitação provisória, ela saiu no dia 24 de janeiro de 2012, né? Hoje eu já tô com a habilitação permanente e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu amo dirigir. Eu amo dirigir. Eu fico muito tranquila dirigindo. Hoje eu tô sem carro, mas eu creio que em breve eu vou ter um outro carro. Então, assim, eu quero te motivar, não